E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula. Agora vamos falar sobre gêmeos, embriologia, formação de gêmeos, ok? Primeiro a gente tem que lembrar que nos mamíferos o desenvolvimento embrionário é um pouco diferente em relação a outros animais, em relação a outros organismos. Então é o seguinte, fecundação, ovócito 2, sendo fecundado, formação da célula ovo ou zigoto. Aí já sabemos que a célula ovo ou zigoto ela vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, formação daquela tal de mórula, né? Mórula. Lembrar que essa tal de mórula é uma estrutura maciça formada por células. Cada célula da mórula é chamada de blastômeros. Blastômero. Cada célula chamada de blastômero. Então, nós temos ali vários blastômeros. Nós aprendemos que nos outros organismos acontece o seguinte, essa tal de mórula, ela vai criando uma cavidade no seu interior, enquanto as células proliferam, crescimento, a mórula, ela passa então a criar uma cavidade e vai então se transformar numa tal de blástula. Lembra disso? Formação da blástula. A camada de células, blastoderma, e a cavidade é a blastocela ou blastocele. Gente, isso aqui é o que acontece nos outros animais. Nos mamíferos, a mórula, ela não evolui, ela não se transforma em blástula. Nos mamíferos, vai acontecer uma paradinha diferente. Nos mamíferos, a mórula, ela vai se transformar numa estrutura como esta aqui. Ao invés de blástula, aqui o nome é blastocisto. Você que me assiste, você mamífero, um dia na vida, você já foi um tal de blastocisto. Então é o seguinte, ó, nas outras espécies, né, vai ser blástula. Nos mamíferos, especificamente, vai ser um tal de blastocisto. E, gente, nesse tal de blastocisto, nós encontramos isto aqui, ó. Esta camada de células aqui, ela é chamada de trofoblasto. Oi? Um tal de trofoblasto. Esse tal de trofoblasto vai formar uma tal de placenta. Diz para mim, os outros animais que não sejam mamíferos têm placenta? Não, né? Placenta é só nos mamíferos. Trofoblasto vai formar a placenta. Esta cavidade aqui é uma tal de blastocele. Blastocele ou blastocela. Pelo menos a cavidade, aqui, o nome é o mesmo, blastocela, tá? E agora aqui, ó, atenção. Estas células aqui, este conjunto aqui, formando a chamada massa celular interna. Massa celular interna. Ela também é chamada nos vestibulares de embrioblasto. Massa celular interna ou embrioblasto. Sabe por que embrioblasto? Embrião jovem, blasto é jovem. Jovem embrião? É por isso mesmo. É porque é daqui que vai ser formado o corpinho do embrião. Enquanto que o trofoblasto vai dar origem à placenta, a massa celular interna, embrioblasto, vai formar o corpinho do embrião. É daqui que vão ser formados os folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, do embrioblasto, ok? Detalhe importante, galera,
As células da mórula, elas são chamadas de células-tronco totipotentes. Na mórula, as células são células-tronco do tipo totipotentes. Por quê? Porque podem formar qualquer outro tipo de célula, tanto célula do próprio corpinho do embrião, muscular, nervosa, adipócito, epitelial, como também pode formar um tecido extraembrionário. Pode formar células da placenta, por exemplo. Então, totipotente, ok? Já as células do embrioblasto, as células da massa celular interna, não são mais células-tronco totipotentes. As células do embrioblasto, elas vão ser chamadas de células do tipo pluripotentes. Por quê? Porque as células da massa celular interna, elas vão formar somente células do corpo do animal, do corpinho do embrião. Elas não têm mais capacidade, potencialidade em se diferenciar em células de tecido extraembrionário. Aqui não vai ter mais formação de placenta, são só células do próprio embrião. Então, na mórula, totipotente, né? Capacidade para formar qualquer outro tecido, embrionário ou extraembrionário. Já no blastocisto, nós vamos ter células-tronco do tipo pluripotentes, na massa celular interna, tá bom? Ou embrioblasto. Gente, esse tal de blastocisto é a estrutura que vai se implantar na parede uterina. Então vamos lá. Já sabemos que nos mamíferos a mórula ela vai evoluir para blastocisto e não para blástula, como acontece nos outros organismos. Então, estou aqui desenhando para vocês, de novo, outra vez, novamente, o tal do blastocisto. Massa celular interna, o tal do trofoblasto, que vai formar a placenta, e a cavidade blastocela, né? Bom, aqui em vermelho, estou representando para vocês a parede uterina. Parede uterina. Lembra que a mucosa é chamada inclusive de endométrio, o tal do endométrio, né? Endométrio, miométrio, aqueles tecidos que formam a parede uterina. Olha só, o blastocisto é a estrutura quem vai realizar a tal da nidação. Nidação. Importante você saber que nidação é a implantação do embrião na parede uterina. Gravando, quando a nidação acontece, em qual fase do desenvolvimento encontra-se o embrião? Fase de blastocisto. É o blastocisto que implanta-se, vai se aninhando na parede uterina. Nidação vem de nidos. Nidos quer dizer ninho. Embrião aninhando na parede uterina. Quer dizer, o blastocisto vai aninhando. Gente, importante saber também, que a implantação acontece sempre do lado onde está a massa celular interna. É aqui que vai haver a implantação, a nidação? Não é aqui, é aqui, A nidação é no polo, na região do blastocisto, onde está a massa celular interna, o embrioblasto, ok? Bom, lembra que estas células aqui formam o chamado trofoblasto? Todo esse revestimento é o trofoblasto. Sabe o que vai acontecer? Olha só, células
Células do trofoblasto vão fazer mitoses. E vão proliferar para dentro da parede uterina. Células trofoblásticas fazendo mitoses, vamos invadir a parede uterina. Então vamos dizer que o tal do trofoblasto vai formando aqui para dentro uma estrutura chamada de citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Amigos, observem. E estas células proliferando começam a formar aqui, um monte de raízes. Entre aspas, raízes. Prolongamentos que vão aprofundando para dentro da parede uterina. É a placenta que está em processo de formação. Inclusive, células do citotrofoblasto, elas vão posteriormente acabar se fundindo, vão formar grandes células com vários núcleos. Grandes células com vários núcleos, vamos dizer então que o citotrofoblasto, ele agora está formando um tal de sincício trofoblasto. São transformações que vão acontecendo no processo de formação da placenta, tá? E o tal do sincício trofoblasto, secretando enzimas que vão criando espaços para dentro da parede uterina. E vasos sanguíneos da mãe penetrando nessas ramificações. Então, como eu disse, é a tal da placenta em franco processo de desenvolvimento. A gente diz o seguinte, que estas ramificações formadas para dentro da parede uterina, elas podem ser chamadas de vilosidades, pessoal. Lembra? Vilosidades, projeções, vilosidades coriônicas. Inclusive, vamos lembrar de um outro detalhezinho. Quando a mulher é fecundada e começa a haver a tal da nidação, células vão fabricar uma tal de gonadotrofina coriônica. Lembra? Gonadotrofina coriônica. Células do próprio embrião que está em fase de nidação, liberando gonadotrofina coriônica. É o hormônio que, através do sangue, vai chegar até os ovários e estimular o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona para fazer a manutenção da gravidez, certo? Pelo menos até o 3º mês. Depois do 3º mês, a placenta já vai estar bem formada, bem enraizada, e a própria placenta, passa a produzir progesterona até o último mês de gravidez. A tal da gonadotrofina coriônica, beta-HCG, hormônio gonadotrófico coriônico, tá lembrando? Que pode ser detectado no sangue da gestante para confirmar a tal da gravidez. Então, produção aqui, tudo a ver com as vilosidades coriônicas durante a formação da placenta. Essa tal de placenta, gente, dizemos que a placenta, então, ela tem duas partes. A placenta é formada por uma parte materna e uma parte fetal. Placenta formada por uma parte materna e uma parte fetal. A parte fetal, já mostrei, né? São as vilosidades coriônicas. Vilosidades coriônicas / corium. Aquelas células do trofoblasto que foram penetrando, proliferando dentro da parede uterina. Trofoblasto, citotrofoblasto, sincício trofoblasto.
formando as vilosidades. Essa é a composição fetal da placenta. E qual a composição materna? A composição materna é chamada de decídua. Decídua uterina. Decídua uterina. As vilosidades coriônicas penetrando na placenta. E decídua são os vasos sanguíneos que vão desenvolvendo juntamente adjacente, às vilosidades para fazer a irrigação, as trocas de substâncias. Lembrar que durante a gravidez não há mistura de sangue materno com sangue fetal. As substâncias, elas passam por difusão. Glicose da mãe para o feto, gás carbônico do feto para a mãe, aminoácidos para o feto, e por aí vai, ok? Trocas de substâncias, trocas metabólicas acontecendo entre as velocidades coriônicas e vasos sanguíneos maternos, beleza? Parte fetal, velocidades, parte materna, parte da parede do útero, a chamada decídua uterina. Show? Bom, mas então eu disse que o título da nossa aula vem a ser Formação de Gêmeos. Gêmeos? Não, formação de gêmeos. Então, vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Qual é o nome desta estrutura que eu estou aqui esquematizando? Todo este conjunto aqui é chamado de blastocisto. Evolução a partir da mórula. Blastocisto que vai fazer a tal da nidação. Como eu disse para vocês, esse tal de blastocisto, tem o embrioblasto ou massa celular interna. É de onde vão surgir os folhetos embrionários. Gente, inicialmente, a partir de diferenciações de células do embrioblasto ou massa celular interna, nós vamos ter a formação aqui, de uma camada de células chamada de epiblasto. Oi? Epiblasto. E uma outra camada de células, um tal de hipoblasto. Tranquilo, né? Epi em cima, hipo embaixo. Epiblasto e hipoblasto. Não esqueça que nesse período, células do trofoblasto já vão estar começando a penetrar na parede uterina para formar citotrofoblasto, sincistrofoblasto e logo placenta em processo de formação. Lembra também que eu disse que a nidação é do lado onde está a massa celular interna, o embrioblasto, beleza? Então, esse tal de hipoblasto, olha o que vai acontecer. O hipoblasto vai proliferar suas células e vai formar aqui uma cavidadezinha, vamos chamar de saco vitelínico. Uma bolsa vitelínica. Lembrar que nós mamíferos, nós somos formados a partir de ovos do tipo oligolécitos. Alguns chamam de alécitos, que não tem muito vitelo. Não vai ser tão desenvolvido, assim, um vestígio, uma bolsinha vitelínica pequenininha. E aqui em cima, olha o que vai acontecer. Aqui em cima, começa a ser formada uma cavidade que vai ser chamada de cavidade amniótica.
cavidade amniótica. Turminha, a partir do epiblasto, o que vai acontecer? O epiblasto é ele quem vai formar o embrião. Formar os folhetos embrionários. É a partir do epiblasto que nós vamos ter então a formação de células do ectoderma, endoderma e mesoderma. Diferente do que nós vimos para os outros animais, lembra? Nos outros animais, a blástula invaginava, ia formar gástrula, lembra daquela paradinha? Aqui vai ser bastante diferente. O corpinho do embrião vai ser formado a partir do epiblasto, que por sua vez surgiu a partir de diferenciação de células da massa celular interna. Então, ó, você vai ter a formação do corpinho do embrião aqui, formação aqui da placenta, aqui a formação da cavidade ou bolsa amniótica, tá? Gente, esta estrutura aqui, ó, este conjunto aqui, ele é chamado de disco embrionário. Professor, estava resolvendo uma questão sobre embriologia, tinha lá um negócio de disco embrionário. Que paradinha é essa? Disco embrionário é isso aqui, ó. Este conjunto formado a partir de evolução da massa celular interna. Tranquilo? Galera, o que isso aqui tudo tem a ver com a formação de gêmeos? Pois é, para nós entendermos como é que os gêmeos são formados, temos que ter noção sobre aqui essas paradinhas de formação da placenta, formação da cavidade amniótica, etc. e tal. Agora sim, agora vamos lá então ver formação dos gêmeos. Nos mamíferos, o desenvolvimento embrionário é um tanto quanto diferente de outros organismos. Blastocisto, quem diria? Já perguntaram em vestibular, tá? Quando a anidação acontece, em que etapa encontra-se o embrião? Você já gravou, né? Já repeti 3 vezes, agora é a quarta. Blastocisto. Bom, formação de gêmeos. Galera, basicão. Quando são gêmeos dizigóticos, aí não tem confusão, né? Até crianças do fundamental sabem isso, acredito eu. O que acontece? São 2 fecundações, não é isso? São 2 fecundações. O ovócito 2, sempre X. Esse espermatozoide pode carregar o cromossomo X ou o cromossomo Y, lembra disso? Na espécie humana, é o homem quem faz a determinação do sexo. Então, a mulher, no seu ciclo menstrual, liberou 2 ou até mais ovócitos. Então, nós vamos ter aqui gêmeos que podem ser até de sexos diferentes, do mesmo sexo ou sexos diferentes. E estamos falando dos chamados gêmeos dizigóticos. 2 zigotos, foram formados 2 zigotos, gêmeos dizigóticos, também chamados de bivitelínicos. Alguns chamam de gêmeos falsos, tadinho, porque, no caso, como são 2 fecundações, entenda, vão ser 2 nidações. Faz sentido? Na cavidade uterina, você vai ter 2 blastocistos fazendo nidação. Então, esses 2 gêmeos, eles vão ter os anexos separados, cada um com sua placenta, o seu próprio córion, o seu próprio âmnion. É como se fossem 2 gestações, 2 gravidezes, né, reunidas em uma só, beleza?
Anexos todos separados. Detalhezinho. Ó, às vezes, apesar de serem gêmeos dizigóticos, duas fecundações, os blastocistos, eles podem se implantar muito perto. Os dois blastocistos podem implantar muito próximos e as placentas podem se fundir. É possível encontrarmos gêmeos dizigóticos com placentas fundidas? Sim, é possível, tá? Mas o basicão você entendeu, né? Nesse caso, foram duas fecundações. Gêmeos dizigóticos. Repito, podem ser até de sexos diferentes. E podem ser 2, 3, 4, 5 gêmeos, todos geneticamente diferentes entre si. Coisas da mãe natureza. Agora, vamos aos gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos, olha só, eles podem ser formados separados antes da nidação acontecer. De repente, galera, a mórula dividiu-se em duas. Uma mórula dividindo-se em duas. Que coisa, não? Então, gêmeos monozigóticos formados antes da nidação. Gêmeos monozigóticos, ó, eles podem ser formados também depois da nidação. Uai, a nidação, ó, aqui, ó a placentinha começando a ser formada, tá vendo? A nidação já tinha começado e no blastocisto, o embrioblasto, a massa celular interna divide-se em duas. Pode acontecer. Tranquilo? E aqui também, ó, de repente, nidação já acontecendo. Olha a placentinha aqui em vermelho já sendo formada. E lá dentro é que acontece a separação. Beleza? Então, antes da nidação e aqui depois da nidação. Raciocinando. Quando a separação dos gêmeos é antes da nidação, você concorda comigo que, na verdade, então, vão acontecer duas nidações? A mórula dividiu-se em duas. Vão ser formados dois blastocistos. E cada blastocisto, ó, vai fazer sua própria nidação. Cada blastocisto vai fazer sua própria nidação. Então, ó, nós vamos ter gêmeos com os anexos separados. Cada um com sua própria placenta, o seu próprio córion, o seu próprio âmnion, sua própria cavidade amniótica. Detalhezinho, galera. Mais uma vez, o que pode acontecer? Pode acontecer dos dois blastocistos, nesse caso, gêmeos monozigóticos, tá? Repito, foi separação lá na fase de mórula. Pode acontecer das duas placentas acabarem se fundindo e ficar uma placenta só para os dois, tá? Então, no caso dos gêmeos monozigóticos separados antes da nidação, lembrando, vão ser duas nidações. Então, esses gêmeos, eles terão os anexos embrionários separados. Anexos embrionários próprios, separados. Cada um com seus próprios anexos. Mas lembrando, as placentas podem estar fundidas.
Eu disse fundidas. Uma placenta só, tá? Agora, quando a formação dos gêmeos acontece depois da nidação, ó. Nidação já acontecendo, separação dos gêmeos. Nidação acontecendo, separação dos gêmeos. O que pode acontecer? Duas situações, galera. Duas situações. Vejam aqui, ó, na sequência do meio, beleza? O blastocisto já estava formando a placenta. Células do trofoblasto proliferando para dentro da parede uterina. E, ó, o embrioblasto, a massa celular interna, ó, dividiu-se em duas. Caramba! Pois é. Olha o que vai acontecer. Nós vamos ter, ó, uma placenta só para os dois. Só que cada embrioblasto separado, cada massa celular interna vai sofrer a sua gastrulação. Gastrulações separadas para cada uma das massas celulares internas. Então, ó, cada embriãozinho vai formar o seu próprio âmnion, lembra? A sua própria cavidade amniótica. Então, gêmeos monozigóticos, formados depois da nidação, mas antes da gastrulação. Olha o desenho de novo, tá vendo? Foi antes dos folhetos serem formados, antes da gastrulação. Então, aqui nós vamos ter uma placenta, um córion, ó, mesma placenta, mesmo córion para os dois, tá? Vamos ter 2 âmnions e 2 âmnions. Cada um com a sua própria cavidade amniótica, compartilhando o mesmo útero, mesma placenta, mesmo córion, mas cada um, né, com a sua própria cavidade amniótica. E existe, então, uma terceira possibilidade. Aí. Blastocisto, ó, blastocisto já fez a tal da nidação. Nidação ocorrida. Tá vendo o desenho? Placentinha em formação. Vilosidades coriônicas. O que acontece? A gastrulação já estava em andamento. Caramba, professor! Gêmeos monozigóticos podem ser formados depois que a gastrulação já começou? Sim. Lembra que o nome disso aqui é disco embrionário? Ó, disco embrionário? Olha o que acontece. O disco embrionário divide-se em dois. Detalhe, como o disco embrionário divide-se em dois, olha só, vão ser gêmeos que vão compartilhar, além da mesma placenta e do mesmo córion, vão compartilhar a mesma cavidade amniótica, dentro do mesmo líquido amniótico. Por quê? Olha o desenho. Quando os gêmeos foram separados, a cavidade amniótica já estava em processo de formação. Então, os corpinhos dos dois embriões vão ser formados dentro da mesma cavidade e do mesmo líquido amniótico. Então, gêmeos monozigóticos formados depois da nidação e também, nesse caso, galera, depois da gastrulação já iniciada. Aqui nós vamos ter, então, o quê? Uma placenta para os dois, o mesmo córion para os dois e o mesmo âmnion para os dois.
eles vão compartilhar todos os anexos embrionários, exceção de um. Por favor, menino, tenha atinência, tenha bom senso. É claro, é óbvio que em qualquer forma de gestação, em qualquer caso de gestação gemelar, em qualquer caso de gêmeos, cada feto vai ficar com seu próprio cordão umbilical, né? Por favor. Então, observação. Lembrar que o cordão umbilical é sempre individual para o embrião. Você pode encontrar por aí, em algumas questões de vestibulares, a afirmação: gêmeos monoplacentários ou diplacentários. Gêmeos, assim, eles são bem assim, dicoriônicos, monocoriônicos, gêmeos mono ou uniamnióticos, diamnióticos, em relação se eles compartilham ou não determinados anexos. Aí eu acho que com esse esqueminha, né, e esse aqui também, mais fácil de entender quando é que gêmeos monozigóticos têm ou não têm um determinado anexo em comum ou não, tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez, um abração do macrófago e até a nossa próxima aula.